A força que atua no dente da engrenagem F igual a 20 libras. Decomponha a força nos componentes que atuam ao longo das linhas AA e BB. Então aqui está a figura, como vocês estão vendo, eu tenho essa reta suporte não perpendicular a essa outra aqui. Então aqui não é um plano cartesiano, né? Como a gente vem fazendo normalmente. Mas a maneira de ser feita a questão é bem parecida. Então, passo 1. Traçamos o plano cartesiano. Então, nesse caso aqui, a gente vai, apoia um dos esquadros em um dos eixos, por exemplo, o eixo A. Coloca outro esquadro para servir de suporte. É só deslizar ele, até a posição que você queira colocar. Pronto. Coloquei aqui, Aí é só traçar o eixo A. Traçando o eixo B, mesma coisa. Aí você coloca lá no eixo B, apoia o outro esquadro para dar o suporte, desliza ele e marca lá onde você quer o eixo B. Depois, o que você vai fazer? Tirar os dados da questão, né? Então, F é igual a 20 libras e ele quer que calcule a componente de F de A e F de B. Passo 2. Colocamos as forças no plano cartesiano. Da mesma maneira que eu fiz aqui com os eixos, faço com a força. Coloco o esquadro apoiando aqui a direção da força. Venho com outro esquadro para dar o suporte. E é só deslizar ele e colocar na posição lá que você deseja, que é no encontro aqui, no caso, dos dois eixos dados. Então, só é você traçar a força F. Passo 3. Traçamos retas paralelas às forças. Onde elas se cruzarem, traçamos a força resultante. Aqui é um problema, que é o contrário. Primeiro ele deu a força resultante, que é as componentes. Mas é a mesma coisa de fazer. Você coloca a régua apoiada em um dos eixos, por exemplo. Coloquei aqui no eixo A. Coloca o esquadro apoiado para dar o suporte ao outro. E é só deslizar até aqui a extremidade ou origem da força que ele te deu. Assim que você achou, traça, como ele deu a resultante, você vai traçar uma paralela ao eixo A, onde ele sai daqui e vai procurar um dos eixos. Depois, você coloca aqui o esquadro agora, apoiado aqui no eixo B, coloca o outro esquadro aqui, e aí é só deslizar ele. Você vai deslizar até encontrar a extremidade ou origem da força dada. Pronto, você encontrou. Traça uma paralela saindo aqui da origem da força até encontrar um outro eixo. Encontrei. Essa decomposição dessa força no eixo B, vou chamar de FB. Essa decomposição da força no eixo A, vou chamar de FA. Passo 4. Escolhemos a força fixa e circulamos. Então aqui, você tem essa força aqui A e tem essa força B. Então você escolhe qualquer uma das duas. Eu escolhi FB e circulei. Só mostrando para vocês, na hora que vocês decompõem aqui as componentes, preste bastante atenção. Se a força que é dada para a gente, a força resultante, ela estiver apontando, no caso, para a origem, estiver chegando aqui na origem do plano cartesiano, dos eixos dados, então as componentes também têm que estar chegando na origem. Se caso ele estivesse colocando a força que se afastando da origem do plano cartesiano, dos eixos dados, eu tinha que desenhar também essas componentes se afastando. Só uma dica sobre esses desenhos aqui. Passo 5. Movemos a força não fixa para sua projeção. Então,
você tem aqui a força não fixa, que é o FA, você vai pegar ela e vai mover para a sua projeção. Então a projeção dela está aqui, ó. É só você mover, ó, marcando aqui quem é FA. Passo 6. Achuramos o triângulo que vai ser usado para melhor visibilidade do problema. Achurar é a mesma coisa que pintar, então você vai dar uma pintadazinha no triângulo que você vai usar para dar um destaque, né? Passo 7. Prolongamos a força fixa e colocamos o ângulo V entre o prolongamento da força fixa e a projeção da força não fixa. Então aqui você vai pegar aqui, foi a força fixa, você vai dar um prolongamento e vai colocar aqui um ângulo V entre o prolongamento da força fixa e a projeção da força não fixa. E quem é esse V? Lembre que V é o ângulo formado entre as duas forças dadas, entre FA e FB, 60 e 80. Então, V é igual a 60 mais 80, V é igual a 140 graus. Passo 8. Aplicamos a propriedade dos ângulos suplementares e descobrimos o ângulo FFP. Então, o ângulo FFP é esse aqui, o ângulo formado entre a força fixa e a projeção. Então, a gente usa o conceito dos ângulos suplementares. FFP é igual a 180 menos V. FFP é igual a 180 menos 140. FFP é igual a 40 graus. Passo 9. Colocamos no triângulo os ângulos FFR e AF. FFR é o ângulo formado entre a força fixa e a resultante. Nesse caso ele deu que foi 80. Então a gente vai colocar aqui do lado FFR 80 graus. Vamos agora para o passo número 10. O passo número 10 diz o seguinte: observamos se algum ângulo do triângulo está entre duas forças conhecidas. Se estiver, aplicamos as leis dos cossenos. Aqui, pelos dados que você retirou, você está vendo que só tem uma única força. Então, não tem como vocês aplicar aqui a lei dos cossenos. Passo 11. Aplicamos a lei dos senos. Então, aqui você coloca seno de FFR, seno FFP e seno de AF. Qual é o lado que está oposto ao ângulo FFR? Então, o lado oposto ao ângulo FFR é FA. Coloquei aqui FA. Quem é o lado que está oposto ao ângulo FFP? Então, o lado que está oposto a esse ângulo FFP, você vai ver que é F. Então, coloquei F. Quem é o lado que está oposto ao ângulo AF? Olha, o lado que está oposto ao ângulo AF, se você for olhar, é FB. Então, coloquei FB. Próximo passo, eu vou substituir os dados. FA e FB a gente não tem na questão, mas F ele deu na questão que vale 20. Então, a gente vai aqui substituir por 20. FFR a gente achou que vale 80. Substitui. FFP a gente encontrou que vale 40 e a gente substitui. Eu ia só esquecendo aqui de falar aqui para vocês o seguinte. Esse ângulo aqui, a F, que é o ângulo que faltava, a gente faz o seguinte. Geralmente, quando a gente tem eixos não perpendiculares, isso aqui a gente faz o seguinte. Primeiro, a gente vê logo se pode aplicar a propriedade dos ângulos alternos internos. Por exemplo, a gente tem aqui a força fixa e aqui a força não fixa. E aqui a gente tem, que são as paralelas, e aqui a gente tem a transversal, que é F. Então, alternos. Então, AF, alternos, é o ângulo que vai estar do outro lado, e internos dentro das paralelas. Então, o ângulo formado entre a força não fixa e a resultante, do outro lado, o ângulo formado entre a força não fixa e a resultante é 60. Então, posso afirmar que a F é 60 graus, que substituir. E só relembrando, se caso vocês não tenham para
achar esse ângulo AF pelos ângulos alternos internos, aí é porque ele só pode ser achado no final. Ó, e agora é só você fazer a proporção. Ó, aquele número que está multiplicando o termo desconhecido, você coloca aqui embaixo, e os outros dois números que estão multiplicando, você coloca em cima. Então, FA é igual a 20 vezes seno de 80 graus, dividido pelo seno de 40 graus. F de A é igual a 30,6 libra. Para achar aqui o outro, a mesma coisa. Se você pegar esse aqui, FB, com esse daqui, o termo desconhecido, o número multiplicado pelo termo desconhecido, ele fica embaixo, e os outros dois números multiplicados se colocam em cima. Então, F de B vai ficar igual a 20 vezes seno de 60 graus, dividido pelo seno de 40 graus. F de B é igual a 26,9 libras. Obrigado, pessoal.